Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vão? Obrigado, gente, pela presença de todos aí. Estamos super animados com essa noite. Bom, eu queria começar hoje contando um pouquinho de onde a gente está aqui. A gente está num espaço muito especial e tem muito a ver com o tema dessa noite. A gente está numa obra que o Paulo Mendes da Rocha projetou em 87, para ser, a princípio, a loja da Forma, né? A antiga loja da Forma aqui. E é um projeto muito especial para ele, tanto é que foi aqui o escolhido, o Mário deu essa dica para mim, foi aqui que ele escolheu, foi o local escolhido por ele para ganhar o prêmio Pritzker, que ele ganhou. Então, ele recebeu aqui, então, de fato, era um lugar muito especial para ele. E ele é um gênio da arquitetura, desenvolveu há 40 anos o que hoje é um clássico. Então, é um pouco do que a gente vai falar hoje, e com a cabeça à frente do tempo, né, ele consegue desenvolver muitos projetos que ele fez, desenvolveu diversos clássicos aí. Então, por isso que a gente está aqui hoje, para discutir esse tema tão importante, né? Afinal, como podemos hoje construir os clássicos de amanhã? Para mim, tudo começa com o entendimento do Zeitgeist, o termo alemão para aquilo que a gente chama do espírito do tempo. É o conjunto do clima intelectual, sociológico e cultural de uma pequena região até a abrangência do mundo todo em uma certa época, tempo e espaço da história. Então, capturando esse espírito, podemos expressá-lo de diversas maneiras, e uma delas, talvez a principal, é a própria arquitetura, porque é nela que ela que vai ficar exposta, ou pelo menos deveria, por séculos aí, né? Então, é algo que exige muita responsabilidade você imaginar esse espaço com uma visão de longo prazo, né? É por isso que eu acredito que hoje a gente está no lugar certo, com as pessoas que vão trabalhar para construir esse amanhã aí, para que junto a gente possa achar o caminho para construir os clássicos do futuro, e que esse futuro seja confortável, sustentável, inclusivo, agradável. Então, gente, sem mais delongas aí, vamos chamar as pessoas que realmente entendem disso, que fazem isso no dia a dia, que criam os clássicos do futuro. Eu convido com muito entusiasmo Fabiano Mazei para subir aqui, dividir com a gente o palco, jornalista do Valor Econômico, que vem nessa trajetória aí, ajudando a transformar o setor e ajudando a gente a construir o nosso amanhã aí. Obrigado. Fabiano, obrigadíssimo. Obrigado. Boa noite. Boa noite, vamos, gente. Isso aí. Agradecer em nome de toda a família Oliveira, né? Obrigado por todos estarem aqui. Um evento de conteúdo, de qualidade, com personagens e convidados muito especiais hoje aqui para falar com a gente. Eu vou me apresentar rapidamente. Fabiano Mazei, eu sou jornalista que faz o Imóveis de Valor há 3 anos, né, Lívia? Há 3 anos que você não me aguenta mais. Agradecer à turma de comunicação também da nova marca. A semana que vem a gente faz 150 edições. São 150 semanas, Henrique, falando de mercado imobiliário. 150, muitas páginas de assunto para a gente manter esse mercado, falar desse mercado de várias formas. Então, é um orgulho muito grande para mim estar aqui também, como jornalista. Mas vamos lá. A gente tem convidados incríveis aqui na minha frente, estão super descontraídos para falar. Eu vou chamá-los aqui no palco e eu gostaria muito que vocês os recebessem com muitas palmas. A Graziele, por favor, Graziele. Graziele Gomes da Aflaro Gasperini. Por favor, tome o seu assento, que vai falar um pouco de projetos que conversam com o amanhã. Eu vou chamar também o Marcelo Rosenbaum. Obrigado, querida. Que vai também falar de um projeto incrível, espetacular, maravilhoso, no Tocantins. E eu vou chamar o Tiago Rodrigues, do Estúdio Super Limão, que vai também apresentar um projeto incrível aqui em São Paulo, que faz toda a diferença, e vem para fazer toda a diferença na cidade. Vou explicar um pouco da dinâmica.
Eu vou chamá-los um a um para apresentar os seus projetos, tá? Apresentações curtas e muito cheias de conteúdo bacana. Depois eu chamo junto os três aqui novamente, a gente fica aqui junto, para fazer uma roda de conversa, um talk show, uma entrevista, como eu faço com eles para o Jornal Valor. Vou apertar eles com perguntas e tal, aquelas coisas. E aí a gente vai ver um conteúdo muito rico exatamente sobre isso que a gente vai tratar hoje, que são os clássicos do amanhã. Eu lembrei aqui, antes de chamá-los para falar, tem uma indústria que fala muito de atemporalidade, que é a indústria do luxo. A gente tem marcas de luxo que estão aí há 300, 400 anos. Essa relação das marcas de luxo com o tempo, eu fiquei pensando nisso depois. É muito feliz a gente estava conversando isso agora, né? Muito feliz essa proposta de conteúdo hoje. A gente vai falar muito sobre isso. Mas vamos lá? Grazi, tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todo mundo. Obrigada, Henrique, pelo convite. Grazi, a Grazi tem aqui uma cola aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho antes do escritório, a Flávia Gasperini, por favor, fala um pouquinho para a gente. E eu estou de costas, desculpa, mil desculpas. Eu vou sentar, tá? Perdão. Vamos lá. Bom, então, meu nome é Graziele, eu faço parte da Flávia Gasperini Arquitetos, que é um escritório que já tem mais de 60 anos, mas eu faço parte da terceira geração do escritório, então, que tem uma história e uma contribuição arquitetônica muito grande, em especial para a cidade de São Paulo. É um escritório que tem projetos já tombados e reconhecido pelo patrimônio histórico, e tem o desafio aí de terceira geração de fazer novos clássicos, quem sabe, amanhã saberemos. Mas, enfim, estamos aqui no dia a dia batalhando para fazer uma arquitetura bem bacana. Marcelo, por favor, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, do seu instituto também, antes da gente passar para as apresentações. Maravilha. Boa noite. É prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Enfim, eu sou o Marcelo, né? A gente tem um escritório de arquitetura e design, uma equipe multidisciplinar, e há 14 anos a gente fundou o Instituto A Gente Transforma. A gente tem uma tese de falar, né, de usar a arquitetura e o design como ferramenta de transformação social. E a gente coloca isso em prática a partir dos projetos do escritório e do instituto, né? A gente transforma, onde a gente vai para as comunidades do Brasil profundo e, a partir, né, de uma relação, de uma convivência, dos entendimentos de contexto, das necessidades dos lugares, né, onde a gente acessa, a partir da troca, entender de que forma a arquitetura e o design, dentro dessas comunidades, a partir das necessidades, a gente consegue gerar um movimento da permanência do próprio saber também na comunidade. E a gente chega na comunidade, claro, pedindo licença e perguntando, inclusive, o que seus avós faziam, ou como eles estão, né, nesses contextos, e muito numa mitigação nesse contexto hoje nosso da crise climática. Então, a gente sabe quando uma comunidade pode se permanecer no seu território, ela também está defendendo o seu bioma, né, e as questões que são tão caras hoje para a sequência da nossa humanidade, né. Então, basicamente, essa é a nossa ação dentro do escritório, com algumas experiências na prática, que eu posso mostrar algumas aqui depois. Vamos sim. Tiago, por favor, Estúdio Super Limão, fala um pouquinho para a gente. Bom, boa noite. Super Limão é um escritório que tem aí já como marca quase mais de 20 anos. A gente começou fazendo design e a gente foi entrando aos poucos na arquitetura, sempre com um design repensando materiais, aplicação de repensando, enfim, materiais reciclados. E a gente aos poucos foi entrando na arquitetura com essa mesma cabeça e, enfim, a gente vai mostrar aqui um trabalho que foi super icônico para a gente aqui participar. Eu acho que a gente atua em várias áreas diferentes, né, do varejo, corporativo, residencial, um pouco de prediais. A gente estava conversando um pouco aqui. E esse projeto ele tem várias camadas. Eu acho que para a gente ele foi muito importante para juntar ali um monte de coisa que a gente vem fazendo nesses últimos anos. Acho que a gente é um escritório jovem ainda. Acho que assim vocês, a Flalo, Marcelo, são referências para a gente nessa nossa trajetória. Então, para mim, é uma baita honra estar aqui. Não, mas sim, mas a gente acompanha o seu trabalho há muito tempo.
Então, para nós aqui, Super Limão, hoje tem a Letícia aqui do meu time, está aqui escondidinha ali também. É muito importante estar aqui dividindo isso com todo mundo. Maravilha. Vamos começar? Vamos passar aqui para a Grazi aqui. Você domina esse aparelho, né, Grazi? Domina o aparelho da mudança aqui. Vamos lá. A gente vai apresentar, então. A Grazi vai apresentar. Boa, Grazi. Peço desculpas para vocês aí, tá? Meia entrada para vocês. A gente devolve 50%, né? A gente paga o chopp lá embaixo. Vamos lá, Grazi, mostra para a gente esses projetos, os projetos. Vamos lá. A ideia aqui dos projetos que eu vou mostrar, enfim, é um tempo curto aí para a gente falar, mas é falar um pouco sobre esses princípios da boa arquitetura, né? Então, quando a gente fala de arquitetura do amanhã, o que é importante a gente pensar hoje, praticar hoje, para tentar, de alguma forma, ajudar o amanhã. Então, é um pouco sobre isso que eu vou andar aqui por uns 4 projetos, mais ou menos, de escalas distintas, mas que mostra que, quando a gente tem esses princípios, essa vontade, e tem excelentes clientes, que ele está aqui hoje, enfim, a gente consegue fazer algo extremamente diferente, assim. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre o Brisas, que foi um projeto que a gente desenvolveu também, aqui junto com a Inova, que é um loteamento, na verdade, em Avaré. O nosso cliente tinha uma fazenda aqui, né, basicamente, e ele resolveu desenvolver um loteamento na área dele, que era uma fazenda, enfim, gados pastando e tudo mais, e ele queria desenvolver esse loteamento. Mas a ideia nunca foi aqui desenvolver um loteamento de máximo adensamento. A preocupação sempre foi com qualidade, né? Então, todo o partido do projeto aqui sempre foi em prol da natureza, de preservar as curvas de níveis existentes, de a gente não ter lotes que tivessem ocupados, você tinha vizinho de fundo, lateral. Então, assim, todo o projeto ele respeitou todos os anéis, todos os níveis, e a gente foi subindo, então, esses lotes e criando parques lineares. Então, você tem 50% da área é área verde, e toda a casa tem um parque ao fundo, e não um vizinho do fundo aqui. Então, a gente buscou preservar árvores existentes e preservar toda a condição natural que existia lá. E uma outra coisa muito interessante nesse projeto é que, quando a gente está numa área assim de mais difícil acesso, né, uma área rural, como é que nós vamos desenvolver essas áreas comuns, né? Como a gente pensa em desenvolver uma arquitetura sustentável e conectada com a natureza? Então, veio aí o partido de a gente desenvolver esse projeto inteiro em estrutura de madeira, que temos o pessoal do ITA aqui também prestigiando, e a gente criou todas as áreas comuns em estrutura de madeira. Voltando um pouco aqui a essa questão das curvas de níveis, é até essa questão da privacidade. Nenhuma casa vê a outra. Então, a ideia é sempre você estar olhando para a copa das árvores. Quando você respeita todos os níveis, elas estão muito distantes e vêm umas sobre as outras. Então, é um tipo de loteamento que não é feito dessa forma, ou seja, em prol da qualidade, em prol da preservação do meio ambiente. Então, aqui a gente começa a ver um pouquinho dessas áreas comuns. A gente tem a parte de restaurantes, academia, tudo isso em estrutura de madeira. Então, isso tudo foi montado pelo pessoal do ITA, que está lá em fase final. Atualização acabei de ter aqui no começo da palestra, que está tudo ali quase pronto, que está precisando de visitar. E, basicamente, aqui, nessa conexão com a natureza, o projeto foi realmente projetar com materiais mais naturais, ou seja, a gente está trabalhando com concreto, madeira, pedriscos, enfim. É uma coisa muito em sinergia com o meio ambiente, respeitando aonde ele está sendo inserido. Então, aqui a gente vê um pouco das estruturas, os partidos, que a gente usou as vigas todas invertidas, para que todas as ripas então ficassem para baixo e fossem os grandes forros desses ambientes comuns. Então, isso é uma coisa assim, é um projeto onde a gente está sempre preocupado com essa sinergia e essa harmonia com tudo que está acontecendo ali em volta. Então, um pouco da ideia da estrutura, da madeira, que foi pensada aqui, com as placas em concreto aparente. E aí eu acho que vale citar uma coisa muito curiosa aqui, que aqui é o hangar dos barcos, né?
E aí você fala, bom, você está fazendo um projeto, um loteamento, inteira estrutura de madeira, conexão com a natureza. Não tem nada de tecnologia. Não, ele é super tecnológico. Sem falar na questão da estrutura, enfim, CLT, MLC aqui, esse foi um projeto que o pessoal do ITA, que está aqui, eles estão fazendo palestras internacionais justamente sobre essa viga, que vocês estão vendo curva aqui, que parece algo simples, mas não é, porque tinha um desafio das limitações de vão das estruturas de madeira. Só que o hangar de barcos, a gente precisava ter a manobra de todos esses barcos. Então, como é que a gente foge desses pilares? Então, a equipe toda do ITA usou das melhores tecnologias de softwares para fazer o cálculo estrutural, então, dessa viga. E fez inúmeros testes através desses softwares. E aí eles conseguiram, depois de milhares de testes, na verdade, chegar nessa estrutura, que é essa viga tensionada ali, ou seja, ela foi fabricada de forma linear e ela é tensionada na montagem, né? E isso virou um case nesse conceito de estruturas de madeira, porque também foi uma solução que teve o menor consumo de madeira possível. Então, você vê que a tecnologia sempre também a gente consegue colocar isso nos detalhes, ou seja, a gente entende que a arquitetura ela envolve muitos detalhes para serem pensados nos acabamentos e nas soluções. E essa sempre parceria de arquitetura com estrutura é uma coisa que sempre funciona muito bem. E eles participaram até de exposições na Noruega e continuam fazendo eventos explicando todo esse processo de conceituação que eles tiveram durante o cálculo estrutural aqui. Então, nós estamos falando de uma viga de um andar de barcos, né? Então, é uma coisa muito bacana e que a gente tem orgulho aí dessa parceria com a ITA, com a Munir Aboud e com a Inova TS também. Então, aqui um pouco do processo da montagem, enfim. Então, para nós foi uma super conquista de ter participado aí desse projeto. E quando a gente continua falando dessa conexão com a natureza, então, às vezes, parece que biofilia, bioarquitetura não é algo palpável, né? Eu acho que a gente nunca pode perder esse foco, porque, afinal, a gente faz parte da natureza, né? A gente vê tudo o que está acontecendo aí, não tem como a gente não pensar nessa harmonia. Então, a gente quis trazer algumas referências de empreendimentos residenciais para mostrar o quanto isso interfere no partido e em todas as soluções arquitetônicas. Então, esse é um empreendimento que está de frente para o Parque do Povo, que, por exemplo, todo o partido do projeto foi de, claro, olhar para o que tem de melhor na cidade, que é toda essa área verde. Então, o partido do projeto foi trazer todos os ambientes abertos para cá. Então, você tem quartos, salas e tudo mais voltado para essa paisagem incrível, e a gente, de alguma forma, não negou a rua de acesso, mas deu privilégio para o que tinha ali de mais belo, com esse foco nessa integração. Para isso, propiciar para o morador uma sensação de bem-estar, enfim, de saúde mental. E isso a gente traz também para o térreo. Então, também é um projeto super minimalista, com concreto aparente, aço inox todos no caixilho, o prédio inteiro é de concreto aparente, mas sempre com essa densidade arbórea. A gente preservou o máximo de árvores que existiam ali no terreno, mostrando que a gente pode ter essa harmonia e pode trazer isso para o nosso dia a dia e fazer mais parte, né? E a gente entende que, quando a gente convive mais com a natureza, se aprende a respeitar mais, né? Você começa a perceber esse bem-estar que, de fato, ela propicia, né, fisicamente, emocionalmente. Estou aqui um pouco dessa vista, né? Quem é que tem uma vista dessa em São Paulo? Ou seja, onde você vê essa massa arbórea que começa no parque, transpõe a Marginal Pinheiros e se conecta com aquele horizonte todo do Morumbi. Então, é uma coisa que, toda vez que a gente vai fazer um projeto, a gente olha aquele projeto, estuda todas as condições urbanas, gabaritos, vistas, alturas, horizontes, do que a gente pode trazer de bom para as pessoas que vão estar morando lá, né? Então, faz parte de todo o nosso pensamento, assim, tem um horizonte, realmente, uma coisa muito especial que faça com que esse morador se sinta cada vez melhor aonde quer que ele esteja inserido, né? E aqui um pouco das densidades nas coberturas, a gente já preveu todos os jardins, enfim, com essa vista super interessante da cidade. Um outro case que a gente tem também é o Leopoldo, que, assim, ele é um projeto que a gente trabalhou um pouco o design todo das fachadas, mas que a gente trouxe um conceito das jardineiras, que tem vários prédios, mas de uma forma muito diferente aqui. Ele foi um dos pioneiros nisso, mas tomar o cuidado de você não vai fazer um jardim num gradil de vidro, onde a planta não cresce. Então, ela cresce para fora, mas ela também cresce para dentro, né? Como essa sinergia com a rua. Temos questões de segurança em São Paulo, mas as espécies arbóreas que são pensadas, aqui é um paisagismo do Rodrigo Oliveira, esqueci de falar,
que lá em Avaré a gente está com uma parceria com o Orsini, que também é um super paisagista, que fez Inhotim, enfim. Então, essa parceria, arquitetura e paisagismo, é uma coisa muito forte. Para nós, o paisagismo ele é sempre... ele tem que ter o mesmo destaque que a arquitetura. Ele tem que estar muito pensado e a gente foca nele desde o começo do projeto. Então, um pouco dos terraços, de como é que funcionam essas sinergias. E aqui sente um pouco o que a gente vê no projeto. A gente percebeu que, hoje em dia, todos os projetos têm drone, você consegue ter essa visão. Essa coisa do jardim se juntar com a Copa das Árvores e, mais uma vez, transpor a Marginal e vai lá do outro lado, para o Morumbi. Então, a gente teve uma oportunidade de fazer algumas entrevistas com moradores e pessoas que trabalham nos nossos projetos. E aqui a gente teve um depoimento muito bacana da moradora falando que, realmente, ela sente que a cidade é o jardim da casa dela. Ela se sente tão integrada através dessa continuidade das jardineiras que realmente ela entende que a cidade é o jardim da casa dela. Isso estimula ela a ter mais cuidado quando ela está andando na rua, enfim, de respeitar muito mais a cidade aonde ela mora. E aí a gente pensa, essa questão de biofilia, bioarquitetura para um prédio de escritório. Não, mas prédios de escritório são cubos de vidros e ponto, ar-condicionado e acabou. Não necessariamente. Eu acho que, quando a gente tem clientes pioneiros, que têm bons princípios, que pensam no amanhã, a gente consegue trazer soluções bastante inovadoras. Então, isso aqui é uma foto real do local, que é um rooftop que tem no empreendimento. E é um empreendimento que é uma torre ali na Faria Lima, que acabou de ficar pronta. São 1.700 metros quadrados de Mata Atlântica, verticalizados, ou seja, cada andar corporativo tem um jardim, um bosque de 120 metros quadrados para ser área de descompressão, de relaxamento, de conexão com a natureza. Aqui, o conceito desses jardins, eles são uns jardins que eles andam de forma circular em volta do núcleo. Então, todo andar tem 120 metros quadrados e todo jardim tem um pé direito de 9 metros. E ele vai mudando de quadrante em quadrante. Então, cada hora, uma hora o jardim você tem acesso pelo hall, outra hora ele está na fachada do fundo, enfim. Então, ele é um prédio 360. Ele não tem fachadas de fundo, é a mesma linguagem de fachada para o prédio inteiro. E aí a gente vai escalonando todos esses jardins. Então, aqui você está na sua sala de reunião, olhando a Copa das Árvores do andar de baixo, e o seu jardim está ali do lado direito, e você contemplando a cidade, olhando esse horizonte. Aqui é um pouco do conceito do projeto, né? Então, é esse helicoidal que vai dando a volta, ou seja, você tira partido de uma legislação que você pode fazer terraço, e a gente falou, não, mas, ao invés de fazer terraço, o pessoal vai fechar, e vai fechar com segunda categoria. Vocês topam fazer um jardim? De cara, o nosso cliente comprou essa ideia, e ele tem um retorno depois. Você fala, pô, mas é um super investimento, área locável. Ele está alugando 30% a mais que todos os concorrentes. O outro lado da rua é 30% mais barato, e ele está conseguindo cobrar mais caro, justamente por ter essas áreas verdes que promovem essa sensação de bem-estar. Então, imagina, você sai de uma reunião super estressada, você tira os sapatos, você vai andar aqui no cascalho, nas árvores, pegar uma pitanga, pegar uma jabuticaba, ouvir barulho de pássaros, porque ele já está conseguindo atrair. As espécies que ele trouxe já foram espécies adultas que ele trouxe para cá. Então, a gente estava aqui numa visita, não tinha ar-condicionado, 30 graus lá fora, e era super agradável caminhar, diminui o barulho, dá uma sensação de bem-estar, o barulho de todas essas folhagens, enfim. Então, é algo super incrível, e a gente mostra que a gente tem que ter vontade de fazer diferente, vontade de pensar nesse futuro, de pensar nesse amanhã e saber que a gente faz parte da natureza, ela está totalmente integrada com a gente. Aqui é um pouco da vista da Faria Lima, que mostra a escala desses jardins. É interessante que, quando você divulga essas coisas, você pensa, é uns vasinhos, né? As pessoas não têm a menor noção que a gente colocou um jardim, quando dá para perceber lá em cima, em balanço, eu não tenho pilar na quina. Nós estamos falando aqui de mais de 100 espécies diferentes da Mata Atlântica. De quem é o projeto de paisagismo? De paisagismo é da Soma Arquitetos e do... Fugiu agora. Do Cardim, do Ricardo Cardim, paisagista. Um desenhou o paisagismo e o outro definiu todas as espécies arbóreas que foram plantadas. Adultas, né? Árvores adultas.
Na época, o nosso cliente fez até uma escala 1:1 na fábrica das árvores para testar qual era o tamanho. Aí ele comprou as mudas ainda pequenas para que, durante a obra, elas crescessem e ele pudesse plantar já num tamanho adulto aqui. E aí tem isso, né? Árvores preservadas na calçada, já foram plantadas árvores também grandes. Então, a ideia é que essa área verde do térreo ainda aumente cada vez mais nesse embasamento todo, né? Aqui, só passando um pouco, ou seja, todo esse conceito dessa conexão com a natureza, é claro, também acontece em todo o térreo. Ele é um empreendimento sem gradis, sem muros, são fruições, vão ter 2 restaurantes ali, um na extrema direita, na parte inferior, na parte superior, na parte esquerda ali, são restaurantes também para trazer comodidade, mas assim é uma quadra aberta. Então as pessoas podem sentar nesse paisagismo, nos bancos e tudo, e vivenciar a cidade de fato, né? Então é como se fosse uma praça urbana que está aberta, diferente de vários desses empreendimentos que tem ao longo da Faria Lima. Aqui, se aproximando para sentir essa coisa da biodiversidade, então assim as escolhas das espécies tem que ter toda uma sinergia no funcionamento entre elas, para que elas vivam bem, uma simbiose entre elas, né? São espécies de baixa manutenção, mas vou colocar um pouquinho aqui mais para frente, mas é claro assim, como é que você faz para isso sobreviver? Então, novamente, entra a tecnologia, entra a sustentabilidade. Ele é um jardim aberto, diga-se de passagem, verifiquei que, na última ventania, nenhuma árvore voou, nenhum galho voou, está tudo amarrado aqui, então está garantido, está amarrado, segurança total. Mas é claro que você tem que ter um cuidado e um tratamento, né? Então, a gente tem toda uma irrigação, que a gente coloca aqui como chuva, é que você tem uma irrigação superior, que acontece todos os dias, no final do dia, para dar umidade para as folhagens, para os galhos. Tem a irrigação de piso, que tem o controle de temperatura dessa terra. Toda essa iluminação que a gente vê é uma iluminação biofílica, para que ele faça a fotossíntese durante o dia, porque bate sol, mas, como ele é coberto, ainda fica um pouco deficiente. Então, a gente implantou toda essa questão da iluminação. Todo o piso aqui é solo de cascalho mesmo, ou seja, a ideia não era ter um pisozinho, nada. Então, o nosso cliente ia falar: eu gostaria muito de ver uma foto de um cara de terno tirando o sapato e falar: não, vou meditar aqui para dar uma desestressada, fazer uma conexão, pegar ali uma frutinha, enfim. Então, a sensação de bem-estar que esse convívio com o meio ambiente e a natureza, ele traz um diferencial para todos nós. E eu acho que a gente precisa cada vez mais se conectar com isso. Quanto mais em harmonia a gente tiver, eu acho que mais sucesso e mais qualidade dos espaços e qualidade de vida das pessoas a gente vai poder ter aqui. E, claro, que toda essa água é água de reuso, então tem tratamento de águas cinzas e águas escuras aqui. Enfim, é um projeto que está em vias de ser certificado como um novo LEED Platinum, aqui, enfim, nessa versão do GBC mais rígida possível. E aqui um pouco das vistas, enfim, é todo um vidro insulado, então tem um super conforto térmico e acústico nesse projeto. É um prédio de 16 andares, mas ele tem um piso a piso de 4,60 aproximadamente, que faz com que você tenha esse pé direito alto, e também, em função dos jardins, a gente consegue encaixar as escadas e trazer toda uma eficiência muito bacana para o projeto. Então, alguns índices, efetivamente, de sustentabilidade. 2, 3, vamos lá. Não foi no 3. Temos um vídeo. Temos um vídeo, agora foi. Que é isso, é essa percepção de um bosque no seu ambiente de trabalho. Enfim, então, é uma coisa muito única, mas que prova que a natureza pode estar em todos os lugares, com densidade, com escala. E a gente entende que isso é o básico que a gente pode estar fazendo para o amanhã. Então, não importa o uso, a gente pode loteamento, casa, prédio residencial, corporativo. Os jardins são conectados ou não? Eles podem ser conectados através de uma escada, desde que o locatário loque os 2 andares. Perfeito. Foi previsto a infraestrutura da escada, era o sonho do nosso cliente que fosse um único locatário, mas não foi possível. Então, ele está alugando por laje, mas já teve uma empresa, um escritório de advocacia, que alugou 3 andares e que vai executar a escada. Você pode caminhar por jardins... Sim, você poderia descer o prédio inteiro pelo jardim, na verdade. Entendi. É um bosque realmente vertical. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito bem. A gente volta com as perguntas. O Marcelo agora vai apresentar um super projeto também.
Bom, vamos lá. Vocês estão com tempo, né, gente? Tá chovendo lá fora. Vamos embora. Bom, então, eu queria convidar vocês, né, para fazer uma viagem aí pelo nosso Brasil profundo, junto com nossos aprendizados, com esses povos, com os mestres. Então, esse é um projeto que é muito caro para a gente. Assim, Várzea Queimada, fica no sertão do Piauí, na Caatinga, o bioma que só existe no Brasil, né? Um bioma que é uma floresta branca, diferente como as pessoas imaginam, muito habitado, é o semiárido mais habitado do planeta. E foi o primeiro bioma desmatado do nosso Brasil, né? E tem dentro desse Brasil profundo aí, desse Piauí, dessa Várzea Queimada, dessa região, dos índices mais baixos de desenvolvimento humano, né? E aí essa foi uma das primeiras inquietações quando eu chego em Várzea Queimada, isso há 17 anos atrás, porque tudo que tem lá é desenvolvimento humano, o que não tem são oportunidades. E a gente se relaciona com esse índice, né, perverso, e a gente se acostuma a falar baixo índice de desenvolvimento humano num lugar onde as pessoas não têm oportunidades, mas estão lá sobrevivendo no seu dia a dia. Muito dessas regiões, a pessoa acorda e ela só sabe que ela vai ter que dormir porque não tem o que acontecer no meio do dia. Muito dessas pessoas nessa comunidade, que está dentro de uma floresta de Carnaúba que já foi o ouro branco do Brasil, né? O pó da Carnaúba, ainda hoje, ele está em várias indústrias do mundo, né? Grandes indústrias, então, cosméticos, alimentícios, automobilístico, farmacêutico, e que está na mão de 2 famílias. E as fazendas, todo o trabalho de beneficiamento do pó, do pó para a cera é feito nessas indústrias, e as comunidades elas são extrativistas, mas é uma cadeia absolutamente escravocrata até os dias de hoje. Então, quando está na época que não é a colheita da carnaúba, do pó da carnaúba, as pessoas não têm o que fazer, e existe um êxito muito grande dessas pessoas que vão para a safra da laranja. Vocês vão me perguntar o que ele está falando, o que tem a ver com a arquitetura. Tem tudo a ver, porque exatamente sobre o nosso Brasil e sobre de que forma, né, a partir desses encontros, né, a partir dessas oportunidades dessas pessoas terem, né, conhecimento do seu próprio saber, reconhecimento do seu próprio saber, e a partir daí também poder ter oportunidade de geração de renda e permanência no seu território. E é isso que a gente chegou lá 17 anos atrás, uma comunidade de 900 moradores, Várzea Queimada, dentro do município de Jaicós, 900 moradores, 47 surdos e mudos. São 2 famílias, Barbosa e Carvalho. Todo mundo ou é Carvalho ou é Barbosa, ou Barbosa Carvalho, Carvalho Barbosa. Bom, enfim. Mas eles não acreditam que a questão dos surdos e mudos sejam por conta de casar entre eles. Isso não é. Isso era uma questão de encantamento. Não vou duvidar e acredito, adoro. Mas, enfim. Uma comunidade onde os surdos e mudos eles criaram uma própria protolinguagem. O que é isso? Eles eram analfabetos. É tão distante de toda a realidade, uma comunidade que não tinha segurança hídrica. E os surdos e mudos, né, eles não aprenderam Libra. Eles eram analfabetos da Libra, né, da linguagem brasileira. Então, eles criam cenas. Então, eles têm uma linguagem que, quando você chega em Várzea Queimada, você entende, porque é um teatro. Eles usam o corpo, eles usam as expressões. Então, chegar em Várzea Queimada, quando você menos espera, você está conversando com um surdo e mudo, entendendo tudo, e num lugar que parece que assim o grau de magia está ligado no máximo, né? Porque, ao mesmo tempo, sem romantizar, né, todo esse lugar existe uma estrutura de sociedade, de coletivo, que a gente não sabe mais o que é isso. A gente não conhece, né? É uma relação de apoio, de suporte, porque, quando eu cheguei lá, há 17 anos atrás, não tinha segurança hídrica, e as pessoas, as mulheres, elas paravam de fazer o que elas estavam fazendo quando chegava o carro-pipa e abastecia a caixa d'água da comunidade. E elas iam cantando, tirar a água, porque elas sabiam quanto elas podiam tirar, que ia deixar para outra, e para outra, e para outra. Ninguém ia pegar a mais, com medo da falta, que é o tal da escassez, que não existe, apesar de toda a escassez que tem lá. Então, de novo, aonde está falta de índice, né? Aonde está baixo índice de desenvolvimento humano? Para mim, isso é muito desenvolvimento humano, né? Mas, enfim, a gente chegou lá, nesse encontro, e entender, a partir dos saberes ancestrais, a gente começou a trabalhar e perguntando o que seus avós faziam, porque era uma tradição de trabalhar com a palha, de costurar a palha de carnaúba, a palha de carnaúba seca, e eles faziam, até então, né, alguns anos atrás, eles trabalhavam
com subsistência, né? Com a roça, são agricultores rurais, e pegavam a palha e faziam grandes cestos. E a gente queria entender essa tipologia, que trabalho é esse, né? Que família, que vocês faziam? A gente ficou 40 dias em Várzea Queimada, uma equipe grande, e levamos uma equipe de arquitetos, também de estudantes de arquitetura, para pôr a mão na massa junto com a comunidade a partir de uma necessidade, de uma vontade deles. Junto com Tomás Lotufo e Henrique Pinheiro, né, 2 grandes amigos que fizeram essa imersão junto com os arquitetos e a comunidade, construir alguma coisa para a comunidade. E com o design, a gente estava fazendo uma pesquisa e uma investigação dessa tipologia ancestral, que era basicamente o que seus avós faziam. A gente chegou, depois de uma semana, na casa de uma senhorinha, bem velhinha, a anciã da comunidade, que hoje já não está mais aqui. Na época, ela já devia estar perto dos seus 90 anos, há 17 anos atrás. E ela tinha um cesto de palha, todo surrado, e aí uma pessoa da equipe, sabendo que a gente estava procurando alguma coisa de tradição, de ancestralidade. Agora, você imagina um lugar que é taxado, é reconhecido como um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano, quando chegam os playboys de São Paulo, os doutores, que é assim que eles chamam a gente, né? Que a gente era professor, que ia ensinar eles alguma coisa. Você pergunta, o que seus avós faziam? Não existe querer entender o que os avós faziam. Existe uma vergonha, um apagamento de um reconhecimento que tem algum valor aquilo que seu avô fazia. E, nessa relação, as pessoas ficavam em silêncio. E a gente perguntando, mas o que seu avô fazia? O que se fazia antigamente? Como que era a tipologia? Bom, enfim, depois de uma semana, no projeto, nada de encontrar, nada de identidade, a gente em desespero. Aí vai na casa dessa senhora, está lá esse cesto velho, bem surrado. Aí, o que é isso? E ela, ai, minha filha, isso era um lixo, desculpa. Era para ter jogado fora já, era da minha vozinha. A senhora de 90 anos falando que era da avó dela. Então, era aquilo que a gente estava procurando. E aquilo que ela chamava de lixo, hoje está dentro do IFAM como patrimônio imaterial dos saberes tradicionais. Várzea Queimada está reconhecida, entrando na inscrição da Unesco, como patrimônio imaterial da Chapada, a única comunidade do Piauí como patrimônio imaterial da humanidade, da Chapada do Araripe, por conta da identidade. Então, assim, o lixo, hoje, coloca a comunidade com 35 mulheres trabalhando até hoje num coletivo, né? E todo esse projeto só existe há 17 anos por conta das mulheres, por conta desse coletivo, por conta dessa força. Porque eu estou lá só enchendo o saco, provocando e largando, porque eu não fico lá. Né? O nosso trabalho não é no campo, não é morar lá e nem ter uma base nossa lá. A gente tem uma parceria, uma troca. Então, assim, esse lixo é esse lixo que a gente vê em Várzea Queimada, mas que a gente vê no Brasil inteiro. Várzea Queimada hoje sobrevive, né? Tem uma possibilidade de permanência no território, muitas pessoas não irem para a safra da laranja no esquema escravocrata por conta desse trabalho do artesanato. Os homens trabalharam com borracha de caminhão, pneu de caminhão, que eles pegavam na estrada. Mas o que eu quero falar aqui é que, depois de vários anos trabalhando com a comunidade... então tem uma história muito legal, porque quando a gente encontrou esse cesto, a comunidade, a gente entendeu que era cobogó. A gente fala... como que é? Bogoió. Como que chama isso? Bogoió. E a gente falou que era Bogoió. E aí foram 3 anos, Bogoió, tinha o nome de Bogoió. Aí, depois de 3 anos, eles falaram que eles nunca tinham falado do Bogoió, que era Bornói, que a gente não tinha entendido, e que eles tinham vergonha de falar que não era Bogoió. Então, essa questão das linguagens, né? E a partir do design, a partir da arquitetura, e desses encontros, desses saberes, a gente vai desenhando novos futuros a partir de novas linguagens também. E hoje, né, enfim. Mas aí, Várzea Queimada, nessa relação, começou a ter, né, uma comunicação muito grande, a partir também do nosso trabalho, dessas pontes, que isso é um pouco do papel que eu me coloco, né, como um interlocutor, uma ponte para trazer essas possibilidades. A L'Oréal ficou sabendo do projeto, existe uma denúncia mundial sobre a cadeia da... Tá chato? É melhor falar de arquitetura, né? Está tudo bem? Da cera? Bom, então, da cera de Carnaúba, que tem tanta coisa para falar, e eu estou ainda aqui, assim, mas eu vou chegar lá. Vamos lá. Mas, então, aí tem a cera de Carnaúba, que é uma denúncia mundial dessa cadeia toda escravocrata, e aí a L'Oréal tinha que fazer uma reparação, teve, né? E ela encampou isso, e pegou e convidou, chegou na gente por conta da divulgação, e está lá em Várzea Queimada. E foi para Várzea Queimada,
para fazer um exercício dessa cadeia, né, da extração do pó da carnaúba, e a gente conseguiu um recurso, e eles entraram no mercado, numa cadeia de mercado justo, né, de distribuição do pó sem atravessador, porque é uma cadeia toda cheia de atravessadores. Então, Várzea Queimada hoje, por conta dessas relações, por conta do lixo, que era um bogoió, e que hoje está todas as coisas, conseguiu, a partir dessa parceria, criar um espaço, né, a Casa da Carnaúba, que é para secagem do pó da carnaúba, numa tecnologia com uma telha translúcida, onde a palha que ficava para secar em 6 dias, na época da chuva, que tirava a qualidade do pó, hoje seca em 3 horas, dentro dessa, vamos chamar uma estufa mesmo, que foi criada num desses silos. Isso é a forma de um útero, né, mostrando a união das mulheres. Então, um desse redondo, né, que é um galpão, é para secagem da palha, o outro é para a retirada do pó, armazenamento e confecção do artesanato. E hoje, Várzea Queimada vive numa autonomia. A gente transforma, enquanto a gente transforma, a gente não está mais lá, né? A gente não tem mais, a gente só indica, porque assim, ela caminha, né, numa autonomia. As mulheres, a força dessas lideranças, a liderança de Várzea Queimada, ela já ganhou 2 vezes o prêmio da Mulher Empreendedora do Ano. Até então, uma mulher que não tinha, ela vendia palha na feira local de Várzea Queimada, a esteira, para servir como plástico bolha de produtos de agricultura. Enfim, esse é um galpão que foi construído com um jovem um engenheiro que nasceu na comunidade, veio estudar em São Paulo e voltou para Várzea Queimada. A Inova ATS nos doou, inclusive, uma máquina de solo-cimento, porque a ideia, o sonho, era fazer esse edifício de solo-cimento. A gente não conseguiu, a máquina quebrou, a gente não conseguiu consertar, a gente não tinha mais dinheiro, o solo, a gente não conseguiu chegar no estudo do solo, a gente acabou se rendendo na construção tradicional, mas assim, é tudo muito na unha, né? É tudo muito no suor, assim, é uma coisa com pouquíssimo recurso, mesmo tendo a L'Oréal, esse galpão custou R$200 mil, entre compra de terreno, tudo. E assim, eu consegui telhado de graça, aí liga para as empresas, né, da fabricante, e vai pedindo a estrutura do telhado, o Iopanã, numa ligação, em plena pandemia, numa ligação com esse engenheiro, jovem engenheiro, desenhou, né, e projetou a estrutura do telhado ao vivo e a cores para esse engenheiro, esse jovem engenheiro, nascido na região, né? Então, assim, o próprio processo ele é transformador, né? Então, o processo de construir, antes de quebrar a máquina, né, antes da a gente juntou os jovens de Várzea Queimada, porque existe também uma grande questão dos jovens de desinteresse de sair da escola, de não querer fazer nada. A gente juntou os jovens e estava fazendo essas oficinas de tijolo de solo-cimento, que seria uma grande inovação. Acho que ainda vai acontecer. A gente tem que entender que o tempo da natureza é diferente, né, nesses lugares. E é isso. E esse é um projeto que eu fico muito feliz, assim, de ter participado junto com a equipe, com a comunidade, né? Então, isso são feitos com várias mãos. Então, o entendimento de como armazenar essa palha, esses pilares de concreto, foi ideia da própria Marcilene, né, a gestora do projeto. Então, tem esses fechos de palha que ficam, né, apoiados nesses pilares, ao invés de prateleiras. Aí a área de convivência, a área de secagem. Em 3 horas está sequinho essa estufa e a qualidade do pó é super, super boa. Enfim. Quantas mulheres trabalham nesse projeto? 35 mulheres dessa comunidade. Mas, na verdade, quando a gente fala de 35 mulheres, a gente está falando de famílias, né? Famílias de cada família, cada casa, pelo menos 8, 9 pessoas. E né? o sustento dessas famílias a partir Sem dúvida. O trabalho E uma coisa que é muito legal, porque o tal do bogoió, até hoje, ele não é uma coleção de moda que a cada 6 meses tem que trocar. Não é uma coleção de um artesanato que a cada 6 meses precisa ter uma inovação, uma novidade. Há 17 anos, eles vendem o mesmo bogoió. Esse bogoió ele tem mercado assim, em vários lugares do mundo também, já viajou para fora, mas ainda vende aqui no Brasil. Enfim, aí a gente vai fazendo as nossas pontes, as relações.
mas hoje elas já vendem para sozinhas, né? Uma relação a partir da comunicação, produzem, vendem para Lili Blanc, fazem para outras tantas marcas. E o ponto é o seguinte: é chegar numa comunidade como essa e não olhar para uma comunidade e entender ela que ela é uma unidade produtiva de algo, uma unidade produtiva de artesanato, unidade produtiva de algo que vai servir o mercado ou servir quem está do outro lado. Ela é uma universidade de saberes ancestrais, né? A partir do sustento da possibilidade deles mesmos, né? A partir desses saberes, da força que já existe lá, porque o que a gente fez foi só provocar, foi só parar de pisar naquela grama, naquela erva, naquela planta que ninguém... Porque você pisa, mas ninguém arranca a raiz. A hora que você para de pisar e começa a jogar água, aquela planta ela vai crescer com muito mais força, né? Então, esse é o nosso trabalho, parar de pisar e jogar água, né? E pedir licença. E aí, não foi muito diferente, porque nessa época... Isso aqui eu vou falar agora de Tocantins, esse projeto que fez a nossa conexão também com a Inova TS. Nesse momento, eu estava completamente obcecado com a gente transforma com várias a queimada. Qualquer cliente que chegava para mim, eu não queria saber. Assim, cliente, eu cobrava muito caro, porque era para valer muito a pena, o cliente acabava não pagando e ia embora. Eu ficava em várias a queimada, na unha, né, tentando conseguir parceiro e não sei o quê, e não queria saber mais nada. Era isso. E os Yawanawás na floresta no Acre, né, uma comunidade indígena. Enfim, e aí aparece a Fundação Bradesco, queremos fazer um projeto com você. Eu, na hora, imaginei, porque eu vinha daquela herança do Caldeirão do Huck, e que muita gente achava que eu era tão rico quanto o meu parceiro do lado, né, que estava lá apresentando, inclusive, o programa, e pedia projeto de graça. E eu não aguentava mais projeto de graça. O projeto de graça era o que eu já fazia, né, nesses dois. E aí eu falei, mais um projeto de graça. Eu quase não quis atender. Fundação Bradesco, falei, com certeza é de graça. Com certeza é de graça. Aí faz a reunião, eu começo a chorar na apresentação da Fundação Bradesco, do propósito, do que era uma escola, né, de transformação mesmo nesse Brasil profundo. E aí depois, eu, tão sem noção, ainda pergunto se eu podia cobrar. Né? Primeiro eu falei que eu não queria nem fazer a reunião, porque não ia ser de graça. Aí é claro que pode cobrar. Mas aí a minha condição era o seguinte: tá, eu faço, mas eu quero fazer esse projeto com a metodologia do Agente Transforma, que eu quero fazer junto com o usuário. Eu quero ir para a comunidade, eu quero ir para essa escola, quero morar nessa escola, quero conversar com quem vai viver nesse espaço e entender a partir deles o que eles imaginam e como eles entendem o espaço e o que eles querem. E eu tive carta branca total da Fundação. E nesse processo, né, de projetual, o nosso processo é de cocriação, de colaboração. E aí eu tinha conhecido 2 jovens arquitetos acabados, recém-formados, né, de Curitiba, a LEF0, e aí eu convidei. Eles tinham uma arquitetura muito diferente, né, desse lugar mais do vernacular, dessa pesquisa regional, local. E aí foram juntos para fazer, porque também, nesse momento, o meu escritório, eu tinha fechado a parte de execução, porque eu estava só no território. Eu ficava indo o tempo todo para as comunidades e ficava lá nesse exercício. E a ideia é que todo o executivo fosse feito fora do escritório, né, numa parceria. Bom, aí esse projeto que está aqui, ele foi construído em Várzea da Queimada, em 40 dias, junto com as crianças, num processo de um workshop, onde cada dia a gente trabalhava a gente ficava junto com 50 crianças, são 1.200 crianças que vivem nessa fazenda, né? Elas não voltam todos os dias para sua casa, nem toda semana, porque a distância é muito grande, então elas acabam morando. E você falar numa comunidade, né, no Brasil profundo, tirar a criança do eixo da família, né, do contato direto de criação com o pai, com o avô, isso é uma ruptura muito grande, né, porque essas crianças elas estão acostumadas a crescer e a se educar na roça, com o pai, com o avô. Esse é o conhecimento. Então, ao mesmo tempo que o pai entrega o filho para uma Fundação Bradesco como uma visão de futuro para essa criança, existe uma dor também de separação. Né? E a gente começou a entender isso. Na primeira viagem que a gente fez, as crianças falavam que elas moravam na escola. Isso é muito perverso, você pegar um lugar de criança de 7 a 17 anos que vive numa escola. Não é, aquilo é uma casa. Então, o primeiro desafio que a gente jogou para essas crianças era assim: Canoanã é minha casa. O que faz Canoanã ser a minha casa? E a própria Fundação topou esse desafio e colocou dentro
das matérias, né, letivos da Fundação, esse texto para elas trabalharem. Então, de formas de imagem, de arte, de música, de dança. Então, quando a gente chegou para fazer o projeto, depois da primeira viagem, que foi uma investigativa, as crianças já estavam preparadas para entender, e a gente sugeriu um festival criativo, Canoanã é Minha Casa, o que faz Canoanã ser minha casa. Então, estou falando de crianças que vêm de avós assentados, não são indígenas, não são do local, são crianças que são criadas, que os avós vieram há 100 anos pela reforma agrária também, né, pela questão do INCRA, não tem nada de reforma agrária, e inclusive, não se entendem com os indígenas, porque muitas dessas pessoas desse território acabam tendo conflitos com os indígenas, porque perdem a terra quando existe uma demarcação de território indígena. Porque o Brasil, ao invés de dar terra improdutiva que pertence a alguém, ele tira a terra produtiva dos assentados para dar para um território indígena. Então, já começa uma grande confusão aí. Enfim, é a arquitetura que eu tenho que falar, né? Vamos lá. Mas lá. Então, aqui, isso daqui, né, esse espaço, esse edifício construído com essa estrutura maravilhosa também da ITA, né, uma estrutura esbelta de madeira laminada colada, esses espaços foram todos criados com as crianças. A primeira oficina, o primeiro momento era o seguinte: eles moravam em alojamentos com 60 crianças em cada alojamento. A Fundação sabia que não era mais para ter 60 crianças, mas também não sabia quantos estariam em cada quarto. E me deu carta branca. E a primeira coisa que a gente fez uma audiência, era 1.200 crianças, num auditório assim, consegui silêncio, num lugar desse, de 7 a 17 anos, e começou a pergunta: quantas pessoas por quarto vocês querem? E foi unânime, todos, 6. Mas não teve uma pessoa que falou 4, 5, outra. Todos eram 6. Parece que eles já estavam combinando, já sabiam. Bom, a partir do momento que eles falaram 6, não tem questão. Não tem questão, é 6. Tá bom. Aí, no dia seguinte, vamos lá, vamos fazer uma peça. Aí a gente estava trabalhando com 50 crianças, separei 3 grupos, cada um num canto, e a gente vai fazer com o corpo, vocês vão ocupar o espaço de que vocês imaginam que 6 pessoas consigam estar num espaço. Para ter o que vocês querem nesse espaço. E virou um teatro. Virou um movimento com o corpo dessas crianças, que eles começaram a brincar. Um era a porta, aí outro era a cama, um era o abajur, enfim. Mas eles conseguiram, quando eles acabaram, os 3 grupos delimitaram o mesmo espaço, a mesma área. A gente foi medir e deu a mesma medida. E aí, chegou no final do dia, a gente foi para continuar trabalhando. Quando a gente põe no papel mesmo aquela medida que as crianças tinham ocupado com o seu próprio corpo, dava exatamente para colocar os 3 beliches, fazer o banheiro e fazer uma lavanderia, que era o que eles precisavam. Não tinha questão. Eu era radicalmente xiita no lugar de falar assim: vai ter o milímetro, o centímetro da medida do corpo dessas crianças. É isso que vai ter aqui, é isso que a gente vai fazer. Se tiver que apertar alguma coisa a mais, a gente aperta. Não, é isso. Aí, no dia seguinte, com outro grupo, era o seguinte: a gente tinha esse quadrado, essa medida. De que forma? Quantos quadrados desse a gente precisa? Se cada um quadrado desse tem 6, quantos que a gente precisa para ocupar o espaço todo? Cortaram os quadradinhos, e agora, que forma vocês querem ocupar esse espaço? De que forma? Vocês colocariam um quadrado em cima do outro? Vocês espalhariam por todo o terreno? De que forma vocês querem? E a gente ficava mostrando algumas referências, inclusive de praças, né, onde as casas estão no entorno da praça. E aí, esse projeto, a ocupação, é exatamente feito pelas crianças. Eles pediram 3 pátios internos. É assim que a gente tem. A única coisa que a gente não fez, que as crianças pediram, é o ar-condicionado, que eu falei que a gente ia dar conta com barro e com a própria arquitetura. E eles duvidavam. E a única questão que eles tiveram, quando eu falei que ia ter barro na arquitetura, eles achavam que a casa ia derreter. Eles morriam de medo. Achavam que a casa ia da derreter. chuva e do calor. Local. Por causa da memória também da casa do pau a pique. E a casa de barro, para essas crianças, a gente imaginando que o barro é a maior abundância, é o material de maior abundância no planeta, é o que daria conta de construções em baixo custo, inclusive para questões de temperatura e de qualidade de vida dessas crianças, assim como seus avós já faziam, os antepassados e os indígenas já construíam em muitas regiões. Só que, para eles, a memória, de novo, baixo índice de desenvolvimento humano, a memória de que você morar numa casa de barro, sem ventilação, com fogão a lenha, eles já são os campesinos. Quando eles iam para a cidade, eles iam cheirando, além de estar mal vestidos, eles iam cheirando a fumaça De madeira queimada. da madeira queimada do fogão a lenha.
Então, era uma rejeição do barro. Eu só fui perceber depois, porque eu estava tão alegre com barro, né? Tá assim, vai ser barro! E aí eles, barro? Não! Tio Marcelo, não. Mas... Não, é tipo isso. Mas aí, gente, a questão é a seguinte: o que significa um edifício desse, né, num lugar desse, com umas crianças dessas? Qual é o papel dele? Ele é uma escola também, né? Ele é um educador. Porque uma criança que entender que a construção do seu avô de barro, de outra forma, é a melhor forma de se construir, isso transforma também a visão até do seu próprio avô, da qualidade da forma de ver o mundo, de se relacionar com a sua ancestralidade. Então, todo o tempo, esse projeto ele tem um traço muito simples, ele é uma grande cobertura, né? Assim como as ocas, assim como as casas indígenas, né? Proteção das intempéries, é isso, né? E dentro, construções, blocos de terra, que diminuem até 7 graus cada ambiente, internamente. E esse projeto, também graças à Inova TS, que bancou trazer, né, todo esse know-how que eles já... Pessoas da equipe já tinham na construção do solo-cimento, né? A ideia seria tijolo de adobe mesmo, mas aí a gente foi conversando, entendendo que o melhor seria o solo-cimento, e foi produzido, foi criada uma indústria, uma fábrica de solo-cimento dentro da fazenda para construir essas casas, né, essas moradas, que elas estão para além só da arquitetura, se é bonito ou é feia, né, ou da estética. Elas são realmente um espaço de conexão, de transformação para essas pessoas que vivem lá e que estão fora das suas casas, e que eu já sei que tem algumas crianças que saíram e que já fizeram casas de solo-cimento na cidade também. Então, de que forma, né? De que forma a arquitetura ela é além, né, da estética? Ela é ética também, né? Ela tem um outro papel, principalmente nesses lugares, né? Então esse projeto foi uma loucura, né? E aí eu nem imaginava onde ia chegar, né? O processo de todo esse movimento. Teve um momento que eu fiquei em pânico, porque eu falei, nossa, a cliente, acho que ela não tem noção do tamanho que a gente está construindo. Acho que ela não sabe o que vai virar isso, né? Mas porque tem áreas de sombra, né? E a sombra, ela traz um silêncio quase de uma assim, quase um lugar sagrado, porque você está naquele lugar quente, né? Um lugar absolutamente quente. A gente precisa de beirais muito longos também, muito projetados, porque a gente tem a chuva que vem na horizontal, né? A chuva não cai na vertical lá. Então a gente precisa da proteção, inclusive, do próprio tijolo. E aí esses cobogós, esses elementos vazados, eles vinham exatamente da referência da casa de algumas das crianças que seus avós tinham nas suas casas de pau a pique, né? Casas escuras. Aí cada quarto tem um nome, que é para eles se identificarem, e a gente usou os grafismos da comunidade do Javaés, da aldeia do Javaés, que fica exatamente na frente dessa comunidade da escola, que até então eles não tinham relação. O Javaés, na época que a gente estava lá, no ano que a gente estava lá, 6 adolescentes se suicidaram, só naquele ano. Então, uma questão, assim, é um contato muito recente com os não indígenas, né? E um estrago assim fenomenal. Você vai para a comunidade, assim, os homens alcoolizados, muita prostituição, não tem trabalho, uma tristeza. Aí, na frente da casa de reza dos homens, existe já uma igreja para, inclusive, aniquilar esse saber e esse conhecimento e sobrepor as questões. Mas aí, na verdade, eles tinham mais de 100 desenhos gráficos de elementos da própria natureza, rastro de cobra, casco de tatu, enfim. E aí cada quarto tem um desenho feito pelos indígenas, que gerou renda para esses indígenas, e as crianças começaram, sem querer, a serem alfabetizadas, né, letradas pelos grafismos dos indígenas, porque cada quarto tem a plaquinha do que significa aquele desenho. Então, eu moro no quarto rastro de cobra, e aí o desenho é de rastro de cobra. E assim vai. Então, todo o processo, né, de desenvolvimento, assim, muito trabalho, né, muitas equipes, aí o paisagismo, né, trazendo os microclimas e trazendo esse conforto ambiental também para dentro dos espaços das praças. A qualidade de educação do ensino melhorou, real, assim, foi registrado que melhorou mesmo. E aí tem as áreas de lazer, os mobiliários a gente acabou desenhando junto com o Fetiche. Aí todas as áreas, né, de convivência,
para essas crianças, a sala de televisão, aí os lounges, e as camas e os quartos com 6 camas, 3 beliches, e cada quarto hoje tem uma luminária que eles podem desligar e ligar autonomamente. Parece que não é nada, né? Mas essas delicadezas mudam a vida dessas crianças que estão lá num coletivo, porque aí lá o projeto esse projeto, ele é o contrário da nossa vida, né? A gente vive uma vida individual e tenta buscar uma relação coletiva. Lá eles vivem no coletivo forçadamente e eles têm que buscar em algum momento a sua individualidade. Então, cada criado mudo tem uma portinha que abre e tem um espelho. Então, quando essas crianças abrem, a primeira coisa que elas se olham. E isso é uma metodologia de reconhecimento, né? De auto-reconhecimento num lugar onde ela é igual a todos, porque ela está sempre com os mesmos uniformes, né, de cores, e o que difere eles são dos cabelos. Então, lá tem cabeleireiro, que cada uma faz um corte. É uma loucura, é uma maravilha esse lugar. Que é um lugar que é de criança, é uma cidade de criança, né? É uma cidade das crianças. A maioria dos moradores dessa fazenda, que é uma cidade praticamente, né, com uma estrutura de hospital, refeições sendo produzidas, tudo, é gigantesco, né? E aí tá as estruturas, a ventilação cruzada, muito conforto, uma escada que é uma escultura também, desenvolvida também a várias mãos, né, junto com o pessoal do ITA, e aí uma estrutura muito esbelta, né? Aí, após esse trabalho, a Fundação nos convidou para fazer aí a área dos refeitórios, porque o refeitório em Canoanã ele fazia parte de uma estrutura técnica, né? Como se ela fosse um processo mecânico, assim como uma fábrica, né? A hora de comer é uma hora de comer de produção, né? Esse projeto do refeitório e das casas dos funcionários, aí a gente convidou o Terry Tuma, que está aqui a Ju e o Pedro, grandes parceiros, foi uma delícia o trabalho junto, né? Nessa troca também de conhecimentos e de entendimentos dessa região. E aí entender que esse refeitório ele seria um lugar de contemplação, de restauro, de uma praça protegida pelas intempéries também, mas que trouxesse esse momento de integração, né, de restauro, como o restaurante vem de restauro, né? Então ele vinha nessa história. Aí a gente fez um painel com o Denilson Baniwa, que é um artista indígena Baniwa, genial. Aí ele fez esse painel de azulejo, tem um espelho d'água. A estrutura é super esbelta, uma estrutura metálica. Aí a gente já foi para uma outra tipologia de construção. Aí está o Pedro, né, olhando, admirando o painel. A gente fez esse corredor, né, essa entrada, os acessos para o refeitório são esses brises para proteger do sol e, ao mesmo tempo, não precisar fazer um fechamento de vidro dentro dos espaços, né? Aí são grandes praças com esses buracos, né, com os jardins internos, onde a gente cria esses espaços de encontro, como se fosse nas famílias, né? Assim, um espaço de comunhão. Então, os espaços, tudo tem que, de novo, né? O processo, esse fechamento é só de tela, né? Não tem vidro. E aí o processo é exatamente pensar na chuva, né? A chuva, quando chega nessa região, ela chega rasgando, né? Ela vem realmente na horizontal. Então a gente tem que realmente pensar, né, nas formas de proteger os materiais. A questão também da manutenção é muito importante. Eu passei demais o tempo já? Tá lá? Vamos lá. Aqui são as moradas, né, a Vila dos Funcionários. A gente fez 3 tipologias para uma casa de uma família com 3 quartos, 2 quartos, e a gente entendeu que tinha uma demanda de pessoas que moram sozinhas, né? Então a gente criou uns espaços, uma tipologia para uma pessoa só. E as casas que a gente foi visitar, todas as casas de todos os funcionários, é uma coisa impressionante. O calor é muito grande, né? É muito grande, e é muita luz, é muito sol. E as pessoas dentro da casa, eles lacram, eles colocam geladeira na frente da janela, eles colocam armário na frente da janela, eles não abrem janela, eles não se relacionam com a luz do sol. Eu acho e eu imagino que seja por conta do próprio calor, né? Essa
fugir. E quando a gente pensa a casa ancestral, né, dos indígenas, ela era sempre muito escura, né? Então acho que vem de uma memória de algum lugar onde o escuro traz o conforto e traz também talvez uma qualidade de ambiental, né? E a gente provocou e fez exatamente o contrário. A gente fez praticamente casas-jardins, né? Casas com ventilação também, né? Com uma possibilidade de trazer luz, conforto, né? E qualidade para quem vai habitar, né, esse espaço. Aí o peitoril ventilado, né, aquela tecnologia que tem muito no Nordeste, que veio do Nordeste, né, de fazer a circulação do ar a partir de um peitoril que circula o ar por dentro, por todo o espaço, né, e toda de solo cimento, também da própria comunidade, da própria região, da própria fazenda, e aí ver as casas sendo ocupadas, né, nas suas formas, nas suas diferentes formas, é muito interessante. Aqui a gente consegue ver o peitoril ventilado, né, uma caixilharia feita de alumínio, foi 1 ano de desenvolvimento desse caixilho, aí as aberturas, a relação com a parte externa, e sempre olhando muito o conforto. Posso falar mais um? Não, acabou, né? Deu? Pode falar, pode falar. Pode nada, vocês estou acham? dormindo já. Dominatrix, chega. É isso. Esse aqui é o projeto só o mais importante da minha vida, mas depois eu falo. Não, mas não, por favor. Vocês vieram, me chamaram para vir falar, né? Eu não tenho culpa. Vamos embora, não, imagina. Não, tudo bem, isso aqui eu vou falar rapidinho. É um projeto de 17 anos também do escritório. É um projeto de uma relação com os povos Yawanawá, né? Os povos é uma etnia que vive quase na fronteira com o Peru. E aí, a primeira vez que eu encontrei o cacique, né, na primeira vez que eu fui para a aldeia, ele pediu uma casa, que eu fizesse a casa dele. E aí eu sei que eu levei tão a sério que eu fiquei 17 anos tentando fazer essa casa para ele, indo e vindo, de várias formas, tentando entender. E todo o meu repertório, né, quando eu falava, vou fazer sua casa, eu falava, porque eles é uma comunidade que está em contato com os não indígenas há 200 anos, a partir de um massacre, né, de um processo de escravizá-los e de apagamento cultural, enfim. E eles copiavam a casa dessas pessoas que oprimiram eles, né? A casa que eles faziam naquele momento era exatamente a casa de quem tinha feito eles, tirado eles da essência. E na minha cabeça, né, de colonizador, chegando lá, eu falei assim, não, a gente tem que trazer a tipologia ancestral, a gente tem que trazer a questão da tipologia, né, da oca, mesmo que a gente entenda que agora são as casas unifamiliares, mas o telhado ele unifica toda a família, ele é o encontro, enfim, aí é o rio que está secando. A gente começou a fazer um trabalho também com luminárias, com design, enfim. Aí a gente começou com esse projeto. Era esse projeto. E dentro disso são várias casas, né? Esse projeto são 15 anos. Eu cheguei a fazer um projeto para Minha Casa Minha Vida Rural. A gente, no projeto do Minha Vida Minha Casa Rural, não pode se fazer por construção, não podia se fazer por construção de madeira, tinha que ser de concreto, mesmo numa comunidade que está a 17 a 8 horas de distância da margem, que tem que andar numa voadeira. A gente conseguiu mudar a legislação a partir de mais outros 2 projetos que tinham. A gente foi para Brasília, fizemos várias reuniões com o Ministério da Cidade. Na época, a gente mudou, só os banheiros queriam ser de concreto, mas aí não conseguimos uma assinatura, morreu o projeto, era Minha Casa Minha Vida Rural, com tecnologia também de todos os insumos seriam vindo da floresta, e pensando na manutenção, né, da manutenção desse produto, da floresta, enfim, do que estava sendo retirado. Mas isso daqui era tudo quando eu estava fazendo e a gente procurando dinheiro para fazer, e não sei o que lá. E o cacique, igual o Bogoió, né, falava sim, 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 sim. Quando ele conseguiu dinheiro para uma relação com as comunidades dele, as relações, e assim, são muitas relações, né, dos povos Yawanawá, eles são assim, reconhecidos mundialmente por conta também da espiritualidade. Aí ele virou para mim e falou assim, então, a gente vai fazer agora a Universidade de Saberes Ancestrais, porque era isso que estava já no projeto, não era mais nem casa, mas vai ser o Y de Yawanawá. Então, aí eu entendi, né, que a viagem era minha, da oca, da palha. Né? A primeira coisa que ele falou, não quero palha, não quero redondo, e eu quero Y.
Aí eu falei, sim, senhor, você é agora eu sou seu cliente e eu vou fazer exatamente isso. Esse é um projeto que está sendo construído agora para janeiro, para o festival, para a Conferência Mundial da Ayahuasca, que acontece, vai ser sediado lá. A estrutura toda desenhada com madeira da floresta, né? Madeira nativa, com desenho, né? Com o projeto da ITA, do Hélio Olga. A gente está construindo essa Universidade dos Saberes Ancestrais, um espaço de refeitório, de laboratório, de unidade de saúde e também de trocas de permanência desses saberes. Um projeto de 17 anos de idas e vindas e hoje sai do papel na forma de Y. Aqui a equipe. Voltar aqui, então, a parte dos redários, na parte de cima também. Aqui é a equipe toda local, ribeirinhos indígenas, construindo a tecnologia ITA, né, das estruturas, trazendo uma rigidez. Porque teve um momento dessas casas que o cacique virou para mim, ele queria uma casa de alvenaria no meio da floresta. Puta que pariu. Eu querendo de palha. Eu falei, alvenaria, tá bom, cacique, mas eu entendo, mas o que significa alvenaria para você? O que ela é? Porque não é só alvenaria, né? Qual é a sensação? Além de, talvez, status, né? Alguma outra coisa. E aí talvez seja a rigidez, né? Talvez seja a firmeza, né? A resistência de uma casa, e que hoje, a partir desse projeto, né? Desses cálculos todos, a gente tem isso. A construção ainda num processo sendo levantado, as peças, né? Todas as bitolas são iguais. É bitola que, inclusive, teria no mercado, porque a minha ideia é desse projeto virar um modelo de casa para ser replicado na Amazônia, né? Então, uma casa que ela pode ter várias utilidades. Aí a gente tem o centro cerimonial. Nem falo, né, Hélio? Nem comento nada, né? Cadê o Hélio? É uma tecnologia aqui de cálculo para fazer um vão de 33 metros sem pilar, só com os pilares nas periferias, uma fundação de 4 metros de profundidade. E esse é o nosso churru, que eles chamam de churru, com essas treliças todas de madeira nativa. Aqui ele sendo construído, os construtores, grandes construtores, caras geniais. E aqui a casa, a tipologia da casa tradicional, a casa modelo, feita com um pátio central, né, trazendo também a ventilação. A casa é uma fábrica de vento, ela traz realmente um conforto gigante. E aí construído também pelos ribeirinhas e pelos indígenas, construído em 45 dias a casa. E eu falei muito, desculpa, obrigado. Uau! Falou com paixão, falou com paixão. Vamos lá, Tiago, vamos nessa? Vocês aguentam aí? Como é que vocês estão? Nossa, desculpa, né? Imagina, maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns. Bom, a gente volta para Faria Lima agora. Sem graça, né? Depois Desse viagem, rolê todo. a arquitetura educando, né? Só uma pergunta. Se o cacique pedisse terraço gourmet, você ia fazer ou não? Não, né? Cara, na casa dele tem um terraço praticamente. Sabia. Mas eu não fiz. Eu sabia. Vamos lá. Não, a gente A não borda tem infinita. terraço. Depois a borda infinita. A gente não tem terraço gourmet aqui. A gente, como eu disse antes, eu trouxe um projeto que, enfim, super icônico para a nossa história. Agradeço o convite aí da Inova para apresentar esse projeto. Eu acho que ele mostra uma transformação. Eu não sei se ele vai virar um clássico ou não. A gente projetou ele com todo carinho para ser um clássico, mas ele debanda todo esse contato com a sociedade, com a natureza, com as pessoas, para ele conseguir se transformar num clássico de fato, né? Acho que toda a parte que a gente conseguiu até aqui, agora os próximos passos é a existência dele aí que vai dizer. A gente não tinha um nome no começo do projeto, né? A gente foi convidado por um fundo, que é o Jacarandá Capital, também tem representantes aqui, para fazer um projeto que a gente não sabia exatamente onde ele ia dar, mas era toda uma estratégia seguindo um master plan de um escritório que é a SPOL, que fez um master plan de toda a região ali em torno do Largo da Batata, de uma ocupação, enfim, com todos os estudos, né, de possíveis verticalização desse entorno, mas era olhando para uma
uma valorização desse espaço ao longo dos anos e aí essa estratégia de recuperação, de requalificação daquela região, né? LAPI é a abreviação de Largo de Pinheiros, né? A gente não tinha um nome no começo do projeto, a gente começou o projeto em 2019 e ele inaugurou uma parte em março, abril, e outra parte deve ficar pronta aí nos próximos meses. Contar um pouco aqui da região. Então, isso foram os estudos que a gente fez dessa região, né? A nossa área, que a gente vai mostrar do projeto, são dessas 2 quadras, mas todo esse entorno foram áreas que a gente estudou, inclusive conversando com a Grazi aqui. Foi um projeto que é muito grande, a gente até sempre conversa com o pessoal do fundo ali, que eu acho que ele tem uma representação tão grande, né, numa área tão importante da cidade, que eu acho que é muito importante que seja visto por vários escritórios, por vários olhares, não só de arquitetura, mas acho que é uma área muito importante da cidade que precisa ser olhada com muito carinho. A gente tem, né, para baixo a Faria Lima, o bairro dos Jardins, Jardim Paulistano, e para cima o bairro de Alto de Pinheiros. E o Largo da Batata é aquela coisa que parece que ficou esquecida, né, mas vem se transformando muito nos últimos anos também. O bairro de Pinheiros é um dos bairros mais antigos da cidade de São Paulo. Ele está a mais ou menos 8 quilômetros do centro da cidade e ele é um ponto de saída da cidade, né? Então, todas as estradas que ligam para o sul do Brasil, para o interior do Brasil, elas passam por Pinheiros, ali, né? Raposo Tavares, Regis Bittencourt, Bandeirantes, uma saída da cidade. Então, nesse mapa aqui, que é de 1924, a gente vê um pouco dessa evolução da cidade, né? Então, a gente tem aqui o centro e aqui o bairro de Pinheiros e o rio como ele era no traçado original dele. Então, as expedições que saíam da cidade para o centro e sul do país acabavam parando ali nessa região, onde tinha uma vila, para comprar comida para poder continuar a viagem. Então, como tinha o rio, eles tinham que dormir, ou para não passar o rio à noite, eles pernoitavam por ali, ou no retorno também passavam e pernoitavam na volta. Então, era uma região que começou a ter essa característica, né, de um espaço boêmio, de pernoite, com comércio, com mercado. E aí começou a se formar, né, surgiu a igreja, ali o traçado do rio original passando. Então, é mais ou menos essa... Oi? Serpenteano. Alguém teve uma brilhante ideia de retificar o rio e zoou tudo de vez. Então, ali essa tem... foto é incrível, né? Essa perspectiva aqui, né? Exato, que mostra justamente o projeto que fizeram para retificar o rio. E aí a história do nome Largo da Batata, ele surgiu depois, porque, no fim, tinham algumas famílias japonesas que trouxeram a técnica da cooperativa aí, né, e trouxeram os plantadores de batata da região de São Paulo para vender batata no Largo da Batata, e ele acabou se transformando no Largo da Batata. O interessante aqui do projeto, no fim, é a transformação. Então, tem muita foto dos imóveis como a gente encontrou. A gente, quando pegou o projeto, a gente tinha mais ou menos 35 imóveis, e a gente foi costurando entre eles. A proposta era manter a ocupação, a escala dos imóveis existentes, tentar preservar o máximo possível. Tinha, sim, óbvio estudo de trazer o potencial até o limite, né? Então, todo o processo de aprovação foi bastante complexo, da gente entender o que a gente podia unificar de imóvel, o que a gente não podia, né? Então, esse predinho aqui, ele é um deles. Então, ele estava com o coeficiente de aproveitamento já acima do básico da região. Então, se a gente unificasse com outro, a gente diluía esse potencial, a gente acabava perdendo. A proposta toda era trazer todo o empreendimento para o coeficiente de 1, né, que a gente conseguiria, uma vez o tamanho do terreno,
mais um benefício de 20% de fachada ativa, que a gente conseguiria aumentar alguns deles, algumas construções novas. Isso olhando para lá na frente, possivelmente verticalizar isso em alguns lugares que a gente acabou estudando, para fazer vezes 2 ou vezes 4 o tamanho do terreno. Essa era uma foto aérea de como a gente recebeu, né, os imóveis, né? Então a gente conseguia identificar, né, o escudeiro não está aqui, ele estava sentado ali, não sei se ele já foi embora, mas passaram algumas consultores de legislação no processo todo para a gente entender como a gente faria a aprovação disso tudo. As próprias concessionárias tinham dificuldades de entender, né, que a gente queria unificar os imóveis por trás, então a questão se a gente podia tirar muro, não tirar muro, se a gente conseguiria, todas as entradas de energia eram independentes, a gente não queria transformar tudo num grande shopping, e a ideia era simplesmente conectar isso por trás para a gente conseguir ter a permeabilidade dessas quadras, né? Enfim, são imóveis que aqui eles foram construídos nesse início do século passado ali, né? Nesse momento desse mercado, então eles eram depósitos de banana, depósito de coco, depósito de tudo isso que era vendido no mercado, né? Nessa praça. Então eram galpões muito bem construídos, porém sem iluminação nesse fundo todo, né? Uma configuração que não permitia as pessoas caminharem por entre as quadras, e justamente o que a gente começou era estudar a forma que a gente conseguiria deixar essas quadras mais permeáveis, né? Hoje a gente tem metrô, trem, ciclofaixa, terminal de ônibus, né? Um prédio enorme que saiu ali recentemente no Largo da Batata. Então, a quantidade de pessoas andando a pé é muito grande hoje nessa região, e a gente queria tornar esse espaço mais convidativo para as pessoas poderem caminhar entre as quadras, né, em vilinhas, em cantinhos, né, trazer mais qualidade para esses espaços. Então, essas são as duas quadras. Os imóveis em cinza são os imóveis que a gente acabou trabalhando. A gente tinha um projeto muito maior aqui na face da Faria Lima, que era o início do projeto. Depois entrou a pandemia no meio da história, então a gente acabou repensando o projeto, sofreu mil alterações também no meio do caminho, e essa parte do projeto ela acabou ruindo, né? Porque quando a gente começou uma pré-demolição, vieram vários verões ali, choveu para caramba, tal. Então a ideia de conseguir aproveitar os imóveis da forma como a gente queria acabou não acontecendo, principalmente nesse espaço da Faria Lima. E as outras áreas que eram menores, que eram pequenas pracinhas internas, tal, no fim, foram as áreas que foram mais viáveis, até pelo orçamento, porque eram áreas menores. A gente foi onde começou o projeto. E aí a gente chama essa que é a quadra 45 e a quadra 32. A quadra 45 é a que já está funcionando. Enfim, acho que vale a pena a visita depois no lugar, porque as fotos não representam nada do que é hoje lá o espaço. Os imóveis que sumiram aqui desse gráfico foram os imóveis que foram demolidos, né? Então aqui a gente vê, acabou virando um grande estacionamento, infelizmente, mas a gente tem planos para que vire uma grande área de ativação também, esse espaço de eventos, né, na Faria Lima. E a gente tem um projeto agora que está acontecendo nesse momento de conectar esse estacionamento por esses 3 imóveis para essa parte aqui, né? Isso são as áreas que a gente acabou, como a gente perdeu um pouco de área, a gente conseguiu construir algumas construções novas para poder voltar o potencial aí que a gente tinha de uma vez o tamanho dos terrenos, e garantindo aí a passeio, né, as fruições entre as quadras. Aqui a quadra 32 a 45, aqui já tem um pouco do projeto, né? E aí, assim, o nosso projeto era só o core and shell ali, então a gente ia fazer tudo que era envelopamento, fachadas, tratamento de pisos, revestimentos, e toda a parte interna desses espaços ficaria para os lojistas e restaurantes, escritórios e residências que a gente queria, né? A gente tentou ao máximo ter o maior mix de usos possível, né? A gente ainda está
brigando aí para que aconteça um residencial em algum ponto, né, algum desses predinhos, por exemplo, que eram apartamentos. Então, a gente fez todo o piso que conecta, né, todos esses espaços. E aí, aqui, esse já é um gráfico mais colorido do projeto pronto. Tá? Depois a gente vai ver algumas imagens, mas a gente tem um acesso por aqui. E isso aqui é um imóvel que continua existente, esse foi novo, aqui ficou uma grande praça interna e ele conecta aqui na Guaicuí por dentro desses prédios. A gente teve que trazer elétrica, hidráulica, dados, sonorização, toda a infraestrutura para todos esses imóveis, para a gente conseguir tornar eles ocupáveis aí pelos estabelecimentos. E aqui algumas imagens, né, desses antes e depois que a gente que acho que mostram mais essa transformação, né? Essa aqui era uma casinha original que tinha a antiga casa de pesca de Pinheiros, que ficava num outro imóvel, foi transferida para cá. Assim, a gente tentamos manter o máximo possível aí os estabelecimentos mais antigos, tradicionais, né, do bairro. Tiveram muitos inferninhos que foram desativados, que assim. Vocês sabem o que é inferninhos, né? A gente tem alguns até hoje, a gente visitou recentemente, que foram desativados, assim. Enfim, foram cenas muito tristes, pesadas, assim, de espaços que foram desativados e eles, infelizmente, foram reconstruídos na rua de trás ali. Eles já acontecem perto, enfim. Mas a gente conseguiu preservar boa parte das estruturas existentes aqui já no meio do processo, né? Foi um projeto que foi feito, por mais que a gente tivesse todo o planejamento, orçamento possível, né, ao longo desses 5 anos de projeto, muita decisão acabou sendo in loco, né, porque esses inferninhos eles eram construídos totalmente sem regra, já que não existe regra nenhuma. Então, assim, não existe a menor padronização, né, de corredores, banheiros. Então, a gente teve que fazer muito teste de carga, né? A partir do momento que você faz uma reforma, ali, você tem que garantir toda a usabilidade do espaço. Então, o que manter, o que não manter, era uma coisa que só podia ser definida in loco. Então, aqui a gente vê essa edícula aqui, por exemplo, uma coisa que a gente foi desconstruindo esse imóvel e a gente percebeu que a edícula era original. O imóvel que tinha na frente ele não aguentou, ele ruiu em algum momento, mas a gente conseguiu preservar a edícula. Ela tem, a gente gosta bastante dela, inclusive vai ter uma loja da APTK que tem nesse espaço aqui embaixo, nesse espaço do térreo. Então, algumas imagens aqui. Aqui é a praça, é o Largo da Batata, né? Então, esse aqui foi o imóvel que acabou ruindo, né? A gente acabou refazendo essa laje toda e ela vai virar a entrada, né, dessa parte, desse bloco, né? Esse imóvel da esquerda ele está em obras agora, está finalizando, ele vai entrar já uma loja, uma track and field. Enfim, eles vão todos sendo foram. A gente fez um projeto ainda sem saber o que eles iam virar. No fim, alguns espaços têm potencial, têm uma vocação para ser mais de restaurantes, e bares e bebidas, outros têm mais de loja. Enfim, a gente foi construindo um pouco, né? Tiveram várias etapas do projeto que a gente foi simulando o que poderia ser, né? A gente fazia reuniões imaginando o que seria a ocupação ideal desse espaço. Toda a infraestrutura a gente fez aparente, né, para poder ter a menor intervenção possível nas estruturas existentes. Então, a gente criou calhas que percorrem por todo o espaço, trazendo toda essa infraestrutura. A parte de todos os telhados, como a gente tem que garantir toda a estanqueidade dos espaços, a gente refez a maioria dos telhados, e as telhas que saíram, a gente moeu e usou como agregado no desenho do piso que a gente fez. E todo o madeiramento do telhado, que a maioria era peroba rosa, de mais de 100 anos, a gente acabou usando no mobiliário, né? Depois tem umas imagens para frente. Então, essa é a região. Aqui, ó, esse era um inferninho, por exemplo.
As estruturas muito precárias, né? Muito precárias, é isso. Assim, a gente tinha lajes que a gente não sabia como elas paravam de pé. Risco enorme. E aí depois a gente foi, né, aqueles testes de cor ali, né, a gente foi entendendo qual seria uma estética disso tudo, né? Então a gente foi mesclando um pouco dos tijolos. Isso aqui é porque né, a gente está buscando aí o LEED Communities, que é de todo o empreendimento. Então toda a parte, todos os resíduos a gente destinou. Então a gente fez o que era possível ser doado, o que era possível ser Aí as madeiras, né, que foram reaproveitadas. Então todo o madeiramento dos telhados a gente acabou desenhando os bancos, né, para esses espaços. Então você vê que são retalhos, né? A gente tinha partes que a gente conseguia aproveitar, outras não, né? As telhas que a gente moeu e virou o piso, né? A gente fez esse desenho de piso com o pessoal da Concrestil, né? E o que não era esse piso, a gente não queria ter recorte, a gente achou tão bonita a peça, a gente acabou trabalhando com um piso drenante, que é o Drenopave. Esse é o desenho do piso, a gente acabou trabalhando com alguns tons, e é legal que a gente criou esse desenho, um desenho mais orgânico, assim, no fim, ele vai permeando pelo espaço, né, como se fossem trilhinhas, assim, como se fosse um piso de terra batida. Toda as instalações aparentes, né, então, eu não sei se vocês conseguem identificar algumas fotos, mas, enfim, a gente passou por essa edícula em algum momento, aquele reservatório de água ali, para a gente conseguir abastecer todos os estabelecimentos, todos as janelas possíveis aí de recuperar, né? E aí aqui já umas fotos ele vai ficando mais pronto, né? Então o piso que vai permeando por todos os espaços, né? Algumas paredes, as paredes às vezes tinha ali 50 centímetros, 80 centímetros, né? Somando às vezes 2 imóveis, então tinham 2 paredes de tijolo, você passa por dentro disso. E aqui algumas imagens, né? As imagens, a gente tentou fazer as imagens para tentar representar e conseguir adiantar a alocação dos espaços, mas no fim é isso, assim, o espaço real acaba sendo muito mais representativo ali. Então aqui, voltando essa é a entrada pela praça, pelo Largo da Batata. Então a gente tem aqui o térreo, essa entrada, as entradas a gente todo o moodboard do empreendimento a gente tratou com um tom neutro, né, um branco areia, que, enfim, criou uma unidade, um pouco de concreto em algumas estruturas que eram as estruturas novas, e onde a gente conseguia manter o tijolo, a gente traz a referência do tijolo. Isso porque todas as marcas, as lojas vão acabar vindo, vão trazer a identidade, né, de cada marca, e o que a gente traz como marcação são as entradas, né, nesse tom mais magenta, aí toda a comunicação visual vem nesse tom, né? Aqui, aquela edícula, o paisagismo também é do Cardim aqui, então trazendo toda a vegetação nativa, né? Essas imagens são do espaço que deve ficar pronto aí no próximo mês, e esse aqui já é um que já está pronto lá, que já tem, enfim, vai ter uma livraria cultura aqui no térreo. Tem ali, aquela casa, né, original. Aquela casinha original. Incrível, exato. Então você vê toda a comunicação visual, muito bebedor. Esse imóvel aqui no fim aqui é a livraria cultura. E aí isso tem aqui uma cena real, né? A árvore acho que ela já está até assim essas escoras aí. O paisagismo já cresceu mais do que quando a gente tirou essa foto. De novo, acho que vale a pena a visita, porque acaba virando um oásis ali no Largo da Batata. E o bacana desse projeto é justamente o potencial que ele tem de transformar o entorno, né? Das pessoas irem descobrindo esses cantinhos e andarem por aí, né? Que acho que você sai ali hoje no Largo da Batata, né? As pessoas ficam com muito medo, né, de caminhar por ali. Enfim, a gente já hoje há 5 anos anda para baixo, para cima, lá, acho o espaço super seguro. No fim ele tem esse é uma praça que acaba juntando muitas culturas ali, tem muitas manifestações, né, de música à noite,
E acho que esse projeto vem também para colaborar com essa troca também junto com todos esses acontecimentos lá. Aqui eu pus algumas que são mais antes e depois mesmo. As entradas são bem marcadas ali para a gente conseguir identificar. E acho que é um espaço também que vai se transformar muito ao longo do tempo, né? A gente hoje estava, a gente teve um evento ontem do pessoal do Na Lata, que está tendo um festival hoje numa das áreas aqui, e teve uma fala super bacana também do Alexandre Youssef, que falou bastante dessa conexão desse projeto com a arte urbana, que já é uma vocação do bairro, que acho que é uma coisa que conecta muito as pessoas com esse espaço, né? Acho que a gente acredita também que todo esse potencial tem que entrar aqui para dentro, né? Trazer mais arte para dentro desses espaços, que acho que vão acabar colorindo também esses espaços. Incrível. E acho que a última imagem aqui, muito do que a gente queria, no fim, era conseguir conectar pessoas aqui, que acho que é o propósito do projeto. A primeira vez que a gente viu... a inauguração, essa cena? Foi uma galeria que teve uma exposição em um dos espaços aqui. Acho que tem outros projetos acontecendo também da gente trazer galerias, trazer artistas para ocupar os espaços que ainda estão vazios aí. Mas a gente conseguir trazer pessoas e enfim, fazer isso ser parte, né, de um programa, de um final de semana para a família, etc., para crianças, enfim. Muito bom. É isso, gente. Obrigado, Thiago. Foi rápido.